abrindo os selos, porque nós vimos no capítulo 5 que o João ele foi arrebatado ao céu. Ali no céu, nós vimos no capítulo 4 que ele viu o trono de Deus com os animais, com anjos, tudo ali ao redor, e 24 anciãos, no capítulo 4. No capítulo 5, nós falamos ontem, quando ele viu ali um livro na mão de Deus. E ele chorou muito, porque não tinha quem abrisse esse livro. Só que um ancião falou com ele: para de chorar, rapaz, para de chorar, queridão, porque a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Inclusive foi a mensagem que o Espírito Santo me deu para pregar no domingo da ressurreição. Por que ele venceu? Exatamente porque ele ressuscitou. Ele foi morto, mas ressuscitou. Ele venceu. Ó morte, aonde está a tua vitória? Diz o apóstolo Paulo. Então, Jesus ressuscitou. Ele venceu, então ele estava ali. E agora aqui, então, no capítulo 6, nos fala, e então, eram 7 selos. Eu gostaria aqui de falar de cada selo, mas a live ficaria longa. Então, leia o capítulo. Então, aí, Jesus começa a abrir os 7 selos. Ó. Apocalipse 6:1, Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes, né, dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi, eis que um cavalo branco, Jesus, e esse capítulo aqui, se eu for falar tudo, vai longo. O cavalo branco, fala muito nesse cavalo branco, que saiu vencendo para vencer. Teologicamente, tem gente que fala que esse cavalo branco aqui era Jesus. Mas a maioria dos teólogos, a maioria das igrejas cristãs, fala que esse cavalo branco aí, na verdade, seria o cavalo do anticristo. É uma coisa. Depois, o segundo selo, viu o segundo ser, saindo outro cavalo, cavalo vermelho. Cavalo vermelho. Terceiro selo, o cavalo preto, com uma lança. Né? Guerra. Irmãos. Depois, o quarto selo é o quarto cavalo, o cavalo amarelo, que está escrito morte e inferno. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. Aqui, irmãos, você já ouviu falar muito sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, o cavalo branco seria o cavalo do anticristo, que sai parecendo que é Jesus, mas não é. Aí vem o cavalo da fome, o cavalo de peste, da justiça, e o cavalo da morte. Pois bem, é por isso que o mundo, você vê que a coisa só está cada dia aumenta a fome, aumenta a peste, aumenta a guerra. Então aqui, imagine quando esses cavalos foram soltos, gente. A coisa está como que está. Depois o 5º selo, ele abriu, vi debaixo as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor? Aí vem os 7 selos. Viu o Cordeiro abrir os 7 selos, o 6º selo. Sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, as estrelas do céu até caíram. Então, queridos, vamos ver aqui, no versículo 12, as estrelas do céu caíram pela terra,
como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, irmãos, aqui nós vamos chamar uma reunião de oração singular. Deus, ele fala de muitas maneiras. Então, amados, após o arrebatamento e com o fim do tempo da graça, Deus falará seriamente com toda a humanidade. Então, fique tranquilo, meu querido, minha querida. Esses cavalos aqui, para a maioria das igrejas cristãs, isto aqui vai suceder após o arrebatamento da igreja. Ufa! Pois é, gente. O mundo está como que está. E esses cavalos ainda não saíram, não foram soltos. Mas Deus estava mostrando a João que um dia isso vai acontecer. Então eu te pergunto, se não aconteceu ainda e o mundo está do jeito que está, peste, guerra, fome, terremoto, misericórdia. Então, queridos, só que Deus, ele fala. Deus vai falar de uma forma séria com toda a humanidade, através de juízos, tais como terremotos e grandes calamidades. Ou seja, Deus está falando. Quando você vê aí terremoto, você vê aí avião caiu, e peste, guerra, gente, isso aí é Deus falando. Essas mortes malucas que estão acontecendo agora, o cara entra no hospital, entra na escola, sai matando. O resultado desses acontecimentos, os homens pensarão que o fim chegou, e em sua aflição invocarão aos montes e rochedos e não a Deus. Olha o desespero. Eles vão clamar para o monte. O tempo da sua oração, quando começarem os juízos, quando já for tarde demais. Isso aqui esse que eu li aqui agora, Apocalipse 6, 12 a 17, nos fala de uma oração que o homem vai estar fazendo, uma oração de desespero. Só que qual vai ser a oração? Vão achar que é o fim? Vão querer que o monte caia sobre eles. O tempo da nossa oração vai ser quando começar o juízo de Deus, aí vai ser tarde demais. Terceiro, a multidão de invocadores. Quem é que vai invocar? Os reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os pobres. De repente desaparecerão todas as diferenças sociais. Até o rico e o pobre vão estar clamando junto. Quarto, querido, o lugar da sua oração vai ser nas cavernas, fala aqui no versículo 15. Quinto, a razão da sua oração não será o arrependimento dos seus pecados, mas o temor do juízo e do juiz os levará à oração. E sexto, o resultado da sua oração, nenhum atendimento, porque após o tempo da graça não haverá mais atendimento, misericórdia. Ore no tempo oportuno. Irmãos, 2 Coríntios 6:2 fala para orar no tempo oportuno. Então aqui, Apocalipse capítulo 6, 12 a 17, nos fala de uma reunião de oração singular.
Uma reunião de oração que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. O juízo de Deus, o homem desesperado, querendo morrer. Só que Deus não vai ouvir. Gente, é melhor orar agora. É melhor a gente levantar mais cedo, colocar o seu joelho no chão e falar com Deus, porque agora Ele ouve, porque agora Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele cura e voltará. Então vamos orar, porque agora o papai vai ouvir. Querido Deus e papai querido, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Tu és Deus, tu és Senhor, tu és soberano. Obrigado porque o Senhor me amou primeiro, deu seu Filho Jesus para salvar, para dar poder, para curar e vai voltar. Senhor, e antes da sua volta, após o arrebatamento da igreja, antes que todo olho venha ver o Senhor, nós vemos que vai acontecer essas catástrofes. Obrigado que a tua palavra ensina que antes disso tu vais arrebatar a igreja. Senhor, eu quero estar nessa equipe, eu quero fazer parte desse grupo, desses escolhidos que serão arrebatados. Mas então eu oro agora, eu te busco agora, nesta manhã. Eu oro agora para que o Senhor salve aquele que ouviu essa palavra, dê vitória àquele que está ouvindo essa palavra. Fale a mente, fale a alma, fale ao sentimento. Transforme a vida desta família, transforme a vida deste homem, transforme a vida desta igreja. Sara essa pessoa no seu corpo, mas sara também essa pessoa na sua alma, no seu caráter. Enche do teu Espírito Santo. Cura, Senhor, o corpo, cura a alma, renova o espírito e que essa pessoa seja preparada para o arrebatamento, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Pode tomar a água. Meu querido, minha querida, leia todo esse capítulo e ore, viu? E esta oração aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17, é a oração que o ser humano vai fazer após o arrebatamento da igreja. Amém? Vamos orar enquanto é tempo. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração. Ore no tempo oportuno, diz o apóstolo Paulo. Glórias a Deus.